Se eu te dissesse que você consegue sair do zero inglês e falar inglês, conseguir conduzir uma entrevista em inglês com 4 meses de estudo, será que você acreditaria nessa pessoa que vos fala? Você acharia que eu tô maluca falar assim, pô, teacher, estudei inglês a vida inteira, não consigo falar nada de inglês e agora a senhora vem me falar que em 4 meses eu consigo conduzir uma entrevista 100% em inglês? Ah, eu não tô acreditando não. Pois é, o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Não saia desse vídeo porque você precisa escutar tudo isso que eu vou te falar para você acelerar o seu aprendizado do inglês e não perder mais tempo, que esse é o nosso maior objetivo aqui hoje. Olá, meu nome é Karina, eu sou especialista no inglês para o agronegócio e a minha missão aqui é internacionalizar o agronegócio brasileiro, fazendo você aí engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, médico veterinário, zootecnista ou também uma pessoa que fez a faculdade da vida, que tem experiência dentro do agro, mas não tem formação dentro da área do agro, sim, a falar inglês técnico, a se comunicar com o mundo e conquistar aí vagas pelo mundo todo, melhorar a sua condição de vida e realmente internacionalizar o agronegócio brasileiro, que é a minha promessa aqui pra você, né? Então, turma, decidi gravar esse vídeo porque eu recebo muita pergunta e muito questionamento sobre isso, porque muitas vezes que vocês entram em contato aqui com a gente, inclusive se você tá precisando falar inglês, ó, aqui embaixo desse vídeo tem o link do meu WhatsApp, manda uma mensagem lá pra mim, pra eu te ajudar da melhor forma possível. Então, o que que acontece? Turma, quando eu falo pra vocês que vocês precisam de 4 meses para você realmente conseguir fazer uma entrevista 100% em inglês e alcançar a maioria dos seus objetivos que dependem do inglês para acontecer, você não acredita, acha que eu tô maluca, birulei da cabeça. E por que que são só 4 meses que você precisa? Primeiro ponto, você precisa entender que para cada objetivo que você tem aí na sua vida, você vai precisar de um nível de inglês diferente. Então, uma pessoa que está querendo ir trabalhar numa fazenda nos Estados Unidos, por exemplo, ela vai precisar de determinado nível de inglês. Por outro lado, uma pessoa que está querendo fazer um mestrado completo nos Estados Unidos, um doutorado completo nos Estados Unidos, vai precisar de outro nível de inglês. E a gente vai trabalhando a expectativa de vocês, a realidade de vocês, de acordo com o objetivo que você tem. Não adianta você achar que pro Joãozinho, ele estudou 1 mês, foi suficiente, para você vai ser igual. Não, vai depender do seu objetivo, vai depender do seu ponto de partida e vai depender muito também de onde você tá querendo chegar, porque tem gente que fala assim, não, eu quero trabalhar em fazenda agora porque o meu inglês não tá tão bom assim, mas o meu objetivo maior é entrar numa pós-graduação fora do Brasil e receber para estudar. Então a gente vai ter que colocar mais para cima o teu nível de inglês. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente. Cada objetivo que você tem na sua vida demanda um nível de inglês para acontecer. Estamos combinados? Entendeu essa parte? Agora, você não precisa de anos de escola, nem decorar 500 regras gramaticais. O problema, gente, na maioria dos casos de quem não consegue aprender inglês, não é a pessoa, é a metodologia, é o jeito, é o que ela está aprendendo. Esse é um dos grandes problemas. Por quê, gente? A metodologia, ela vai te conduzir do ponto A ao ponto B. Se você não sabe onde você quer chegar, não tem metodologia que vai te salvar, porque você não sabe para onde você está indo. Você está indo meio assim, né, aleatório. Por exemplo, todas as vezes que vocês mandam perguntas aqui pra gente, eu sempre faço aquela pergunta assim, qual que é o seu objetivo profissional que depende do inglês para acontecer? Por que que eu pergunto isso pra você? Porque eu preciso saber o teu objetivo. Aí a pessoa me responde assim, eu quero ser fluente. Então, meu bem, eu preciso saber onde você quer chegar, porque cada objetivo que você tem na sua vida vai demandar um nível de inglês. E eu preciso saber onde você está querendo chegar para saber como que eu vou te conduzir até esse lugar. Se você me falar assim, não, meu objetivo é o ano que vem fazer intercâmbio agrícola. Ponto, eu já sei onde você tem que chegar. Agora eu preciso trabalhar para ver de onde você está partindo para a gente conseguir setar a melhor forma de te ajudar. Então esse é o grande ponto aí. Outra coisa, por que 4 meses é possível? Por que 4 meses é suficiente para a maioria dos objetivos de vocês? Primeiro ponto, nós trabalhamos aqui com vocabulário técnico direcionado. Olha só que coisa, então você vai aprender exatamente aquilo que você vai usar no seu trabalho. Então, se você trabalha no agro, por que diabo você vai estudar uma coisa que você não vai usar na sua área? Se o seu objetivo é ir trabalhar numa fazenda, por que que você vai ficar estudando coisa que não é relacionada à fazenda? Então, a gente te ensina exatamente o vocabulário que aparece na fazenda, no confinamento, no laboratório, no armazém, no trator, na entrevista do seu H2A, nas vagas técnicas, ou seja, quando o inglês ele entra na sua realidade, você aprende 10 vezes mais rápido. E você já aprende aquilo que você vai usar de verdade. Olha só, aí você vai vir com aquela história pra mim, mas teacher, meu inglês é 0.
Ai, eu não tenho nada de inglês, meu inglês é zero. É melhor quando seu inglês é zero, porque daí você não tem nenhuma trava, não tem nenhuma amarra, não tem nenhum vício, você só abre a sua mente para o novo e já aprende o inglês do jeito certo. Então, eu até prefiro que você venha estudar aqui com a gente com o inglês zero, que fica muito mais fácil de você acelerar o teu processo. Outra coisa, a gente não foca em gramática, tá? Muita gente acha que tem que saber gramática para falar inglês. Aí a pessoa começa a focar num bando de gramática. A hora que ela percebe, ela não desenvolveu, ela não conseguiu sair do lugar porque ela tá tão com medo de falar errado, mas tá tão presa na gramática que não flui a conversação, que a coisa não caminha de um lado para o outro. Por quê? Porque a pessoa tá muito preocupada com gramática. Eu costumo falar para os alunos aqui que gramática é perfumaria. Você vai estudar gramática depois que você já tá se comunicando, que você já tá falando, como nós fizemos no português. Falantes nativos do português e também temos falantes nativos do espanhol aqui que acompanham a gente, então já vou incluir vocês aí, os hispanohablantes. Seguinte, vocês aprenderam primeiro a falar o português, a falar o espanhol. E depois, lá na escola, que a gente foi estudar a parte de gramática. Foi aí que a gente foi aprender o que era um pronome, um adjunto adverbial, um objeto direto e indireto. Foi aí que a gente foi aprender, mas a gente já falava o português, já se comunicava na nossa língua mãe. Então não foca lá no início do inglês na gramática. Deixa a gramática para deixar a sua fala mais bonita, para deixar a sua fala mais correta e para você aprender depois que você já está falando o inglês. Esse é o outro ponto importante aí. Outra coisa, foco total no listening. Galera, eu tô cansada de ver gente aí falando que não faz exercício de listening e só estuda lendo inglês. A leitura é importante, mas não é ela que vai fazer você falar. Mas o teu ouvido aguçado, o teu ouvido que entende diferentes sotaques, o teu ouvido que está treinado para entender o nativo, não nativo, falando inglês, ele vai ajudar a sua conversação, ele vai ajudar a sua fala, ele vai te fazer falar inglês. Então você precisa focar no teu ouvido, fazer os exercícios certos de listening. A gente tem aqui várias aulas falando sobre isso, vários treinos. Galera que está dentro dos nossos cursos sabe que a base dos nossos cursos é a audição. Você tem que escutar, mas você tem que entender o que a pessoa está falando. Quem não entende, não fala. Esse é um ponto aí crucial. O seu cérebro, ele só reproduz aquilo que ele escuta. Por isso que a habilidade de escuta é tão importante. E qual melhor é a sua compreensão, mais fluida vai ser a sua fala, mais fácil vai ser a sua fala. Por isso que é importante sempre estar treinando o ouvido. Então, o que eu garanto aqui para vocês normalmente? Muitos áudios reais do agro. Sempre a gente vai trabalhar isso. Diferentes sotaques, não adianta ser de luz. Você falar assim, bom, eu vou trabalhar numa fazenda nos Estados Unidos, então eu só vou estudar o sotaque americano, somente americano falando inglês. Meu bem, você vai trabalhar numa fazenda, vai ter uma galera lá que não é americano. E eles vão estar falando inglês também. Vai ter um africano, vai ter um nepalense, vai ter um chinês, vai ter um indiano. E aí você não vai entender o que esse povo fala. O sotaque deles é difícil, tá? Então tem que treinar o ouvido de você aí, para diferentes sotaques também. Diálogos de fazenda, diálogos da área da veterinária, diálogos da área de máquinas. Então, já se inteirar nos diálogos dentro da sua área de atuação. E simulação. Uma coisa importante para quem vai fazer entrevista. Entrevista de visto, entrevista com fazendeiro, você tem que simular essas situações, você tem que treinar isso. Não só pelo inglês, mas também pelo nervosismo. Tem muita gente que, olha, gente, fica, nervoso, dá diarreia, dá vontade de desmaiar quando vai falar inglês com uma pessoa, principalmente numa situação de entrevista. Tem gente que até em português passa mal quando vai ter uma entrevista. Tem que simular, para você também treinar o seu emocional a essa situação, para você não ficar tão nervoso, tão nervosa quando chegar nesse ponto aí de fazer uma entrevista em inglês. E outra coisa, gente, nesses 4 meses que eu tô falando pra vocês, vocês não vão ficar estudando cores, coisas que não são importantes. Vocês vão aprender o que precisa saber para uma entrevista de emprego, vocabulário da área de máquinas, partes dos animais, parte de saúde, manejo, operações, como que você explica a sua experiência, o teu conhecimento na área, como que você conta teu histórico profissional, como que você resolve perrengue no trabalho. É isso que você vai estudar em inglês. E isso vai fazer você usar o inglês desde o início aqui dos nossos cursos e também desde o início da sua jornada rumo aí para fora do Brasil, por exemplo. Então isso é um ponto importante, a gente acelera o teu processo focando naquilo, mira laser, naquilo que você de fato precisa, tá? E então uma coisa aqui que eu queria fazer com vocês, aproveitando, é como que acontece nesses 4 meses aí o seu aprendizado, como que isso vai funcionar? Primeiro mês, você vai ter uma compreensão básica, tá? Você vai pegar frases essenciais, um vocabulário do dia a dia, um vocabulário mais simples ali do dia a dia. Você vai conseguir já se apresentar, você vai conseguir falar um pouco do seu trabalho e entender alguns comandos simples. Esse é um primeiro mês aí de uma pessoa que está estudando inglês focado para o objetivo dela.
Segundo mês, seu listening vai começar a ficar melhor, porque o primeiro é sofrimento, tá? Primeiro mês, pra quem tá começando do zero inglês, é sofrimento o listening. O segundo, a coisa começa a ficar mais clara. Frases vão ficar mais completas, você vai começar a entender mais o que as pessoas estão falando. O vocabulário técnico, ele vai subir de nível, você vai começar a pegar mais termos técnicos, vai conseguir descrever processos, descrever rotinas e tarefas. Então, o segundo mês, você já tá conseguindo falar muito mais aí sobre o teu dia a dia. Terceiro mês, você já vai ter fluência em situações reais. Então, você já vai conseguir, em situações reais, manter um diálogo. E também entrevista. Você já começa no terceiro mês a ter condição de fazer uma entrevista. Consegue manter uma conversa sem travar. Se acontecer numa conversa de você não entender uma coisa, no terceiro mês você já consegue perguntar o que é aquela coisa para a pessoa explicar de uma outra forma e você tentar entender aquilo. Então, ainda tem coisas que são nebulosas no terceiro mês, mas você já consegue manter uma conversa. E no quarto mês, aí sim você já consegue pegar uma entrevista de cabo a rabo. Olha só como é importante. E você já fica pronto para essas entrevistas. Por isso que em 4 meses você tem esse desenvolvimento tão rápido do inglês. Claro que eu preciso que você, siga a metodologia. Óbvio, né, meu bem? Isso tá na cara. Tranquilo, gente? Então, se você tem aí esse objetivo de, não, eu quero ir para fora do Brasil, quero trabalhar em fazenda, meu inglês tá parado, eu preciso, dar uma mexida aqui nessa água que tá cheia de dengue. 4 meses é o tempo que você precisa se dedicar para você ter aí uma boa evolução no teu inglês. Mas eu já fico fluente em 4 meses? Começando do zero? Muito provavelmente não. Tá? Já vou avisar você que para você que está começando do zero, 4 meses, é para você ter condições de fazer uma entrevista em inglês e manter essa entrevista muito bem e ser aprovado nessa entrevista. Aí, após isso, você continua estudando, porque inglês, gente, é desenvolvimento constante. Você vai precisar estudar mais, a cada dia mais, para você atingir a sua fluência. E uma coisa, quem espera a hora perfeita nunca sai do lugar. Quem começa hoje tá falando inglês daqui 4 meses. Então, se você tem aí esse objetivo, fica o meu motivacional para você. Tranquilo, turma? Muito bom, galera! Se você aí quer começar o teu inglês, quer pegar 4 meses garrado no inglês, aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp, manda um oi lá para eu te fazer a pergunta que eu fiz aqui ao longo desse vídeo. Qual que é o seu objetivo aí profissional que depende do inglês para acontecer? E vai ser um prazer te ajudar a alcançar esse objetivo aí em 4 meses. Turma, muito obrigado por você ter ficado até aqui nesse vídeo e bora internacionalizar o agronegócio brasileiro. Fui!